Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. O zelo da tua casa me consumirá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, parte B, diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Eu estava assistindo um programa em que uma médica estava dando uma entrevista e ela dizia para as pessoas o seguinte: nesse tempo de pandemia, de isolamento social, nesse tempo em que as academias estão fechadas, todos nós precisamos fazer exercícios. Você precisa se exercitar dentro de sua casa. Você deve procurar um lugarzinho dentro de casa, você deve ter um horário diariamente para praticar o seu exercício, pelo menos por 30 minutos diários, para poder então desenvolver a saúde física. Eu achei muito interessante essa orientação daquela médica e eu pensei, bom, isso se aplica também ao espiritual. Veja o que Paulo está dizendo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, parte B. Exercita-te pessoalmente na piedade. Eu quero pensar um pouco com você sobre isso nesse momento, sobre exercícios físicos e exercícios espirituais. Eu te convido para orarmos nesta hora. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos expomos à Tua santa palavra e te agradecemos por mais essa oportunidade.
E quando nos expomos à Tua Santa Palavra nesta hora, pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos abençoar, nos dar entendimento, sabedoria, graça, para que possamos compreender a Tua Palavra e praticá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, parte B, exercita-te pessoalmente na piedade. E Paulo diz ainda em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, fortalecei a vossa salvação, fazei crescer a vossa salvação, para cultivar a saúde espiritual. Para você, então, a saúde espiritual também precisa ser desenvolvida, precisa ser exercitada também. Quando eu me tornei papai pela primeira vez, em 1986, foi uma experiência tremenda, maravilhosa, mas eu não me senti velho. Nem mesmo quando me tornei papai pela segunda vez, em 1990, nem mesmo quando me tornei papai pela terceira vez, em 1995. Mas quando eu me tornei sogro, aí eu comecei a pensar um pouco. Quando me tornei vovô, aí eu pensei, bom, agora já é hora de começar a colocar a barba de molho. Mas agora, quando estou vendo meu filho mais novo se preparando para o casamento, bom, agora eu já comecei, bateu um sentimentozinho de saudade do céu. Queridos, quando alguém vai se preparar para o casamento, nós sabemos que isso envolve muito trabalho, não é verdade? Muito planejamento, os convites, as roupas, as comidas, a decoração, mas tudo isso é muito animador para os noivos. Imagine você conversando com uma noiva que esteja a poucos dias do seu casamento. E você então pergunta para ela: por que é que você trabalhou tanto na preparação do seu casamento? Por que você trabalhou tanto e com tanta dedicação? Ela não vai responder para você: olha, eu trabalhei tanto e com tanta dedicação para impressionar o meu noivo, para que talvez ele se case comigo. Claro que ela não vai dizer isso. Mas ela vai dizer: não, ele me ama e eu o amo também. Eu quero viver o resto da minha vida com ele. Então todo esse trabalho, todo esse esforço foi por uma gratidão pela nossa relação. A vida cristã é exatamente como uma noiva se preparando para o dia do seu casamento. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 19, dos versos 6 ao 8, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha que maravilha! Assim como a noiva trabalha incansavelmente para o grande dia do seu casamento, assim nós trabalhamos em nossa santidade, se somos cristãos verdadeiros. Porque, queridos, a santidade não é um pedido de Deus para nós na Bíblia. A santidade não é uma sugestão de Deus para nós na Bíblia.
A santidade é uma ordem de Deus para nós. Sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Assim como a noiva não trabalha na preparação do seu casamento para impressionar o noivo, assim como ela não trabalha pensando que talvez ele possa se casar com ela, porque ela já tem a garantia do noivo de que ele vai se casar com ela. Assim também nós não trabalhamos na nossa santidade para impressionar a Deus, porque nós já temos a garantia da salvação dada para nós por Ele, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus! A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele já garantiu para nós o seu amor eterno. Ele já garantiu para nós a salvação eterna. Ele já se ofereceu a nós. Ele já se prometeu a nós. Nós já estamos desposados dele. Diga glória a Deus. Então vamos prosseguir trabalhando na nossa santidade por amor a Ele. Lembre-se que Ele morreu por nós. E o seu sangue é que nos faz puros. O seu sangue é que nos faz santos. O seu sangue é que nos faz justificados. Por nós mesmos? Não. Por nós mesmos, nós não nos tornamos puros nunca. Por nós mesmos, nós não nos tornamos justificados nunca. Por nós mesmos, nós não nos tornamos santos nunca. Mas é pelo sangue de Jesus. Diga graças a Deus. A palavra diz em Romanos, capítulo 5, no verso 9. Justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tenha sempre em mente que todo e qualquer exercício espiritual que fazemos é para cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus. Todo e qualquer tipo de exercício espiritual que nós fazemos é para cultivar um relacionamento mais íntimo com a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E todo o nosso uso desses exercícios espirituais nos foi dado pelo próprio Deus. Já foi disponibilizado pelo próprio Deus para nos prepararmos para aquele glorioso dia do nosso casamento com o Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Tudo o que nós fazemos é construído em cima dessa certeza da nossa justificação. Essa confiança que temos na nossa justificação. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender muito bem o que significa a nossa relação com Jesus Cristo. É sobre esse entendimento que nós construímos o nosso relacionamento na direção de Deus. Queridos, o perdão dos nossos pecados nos dá o poder para a santidade. O perdão para os nossos pecados é que nos dá a condição para a santidade. Por isso Davi exclama no Salmo 32, verso 1: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, porque sem o perdão do pecado não tem santidade. A Bíblia diz que e sem santidade ninguém verá a Deus.
está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Então a santidade não é uma utopia, é uma realidade, é uma ordenança de Deus para nós na palavra, em Hebreus 12, 14. Sem santificação, ou sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, sempre que usamos os exercícios espirituais, nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa justiça. Diga: Jesus Cristo é a minha justiça. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça em tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É para aquele que tem fé em Jesus. Jesus é a nossa santidade. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1 Timóteo, nós lemos no início da nossa reflexão, no capítulo 4, no verso 7b, exercita-te na piedade. Nós lemos também Filipenses 2:12b, desenvolvei a vossa salvação. Você já foi salvo por Jesus Cristo? Glória a Deus por isso. Agora faça crescer a sua salvação. Exercita-te na tua salvação. Faça ela se tornar mais forte. Porque se nós deixarmos a salvação parada, misericórdia. É comparado com a água. Pensa numa água parada. Ela se torna turva, ela começa a ficar mal cheirosa, começa a cair bichinhos e de repente ela começa a cheirar mal. Enquanto que a água que está correndo, a água correnteza sempre batendo nas pedras, nas folhas, nos galhos, ela está sempre limpinha, sempre fresquinha, matando a sede. Diga glória a Deus. Isso nos faz ativos por amor a Deus. Em Filipenses, no capítulo 13, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Note, há um alvo, há um prêmio. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio. Glória a Deus. Eu estou usando a palavra exercício espiritual em um sentido bastante abrangente. E o principal de todos os exercícios espirituais é, sem dúvida alguma, a leitura das Sagradas Escrituras. Um certo teólogo americano escreveu um livro intitulado Como Ler a Bíblia, e esse livro fez muito sucesso, e tudo o que ele diz no seu livro se resume basicamente em 8 pontinhos. Eu quero então meditar com eles, sobre eles com você. E o primeiro deles é: leia a Bíblia com diligência. Diga diligência. A palavra de Deus nos diz em Josué capítulo 22, verso 5: tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei do Senhor. Primeiro ponto, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, deve ser lida com diligência. Assim como um garimpeiro, quando está ali no seu trabalho, procurando ali pelo ouro, procurando pedras preciosas, com interesse, com grande cuidado, com grande zelo, assim deve ser lida a palavra de Deus. Em segundo lugar,
A palavra de Deus deve ser lida com sabedoria. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A todo aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus que Ele dá liberalmente. E queridos, toda a Bíblia, não apenas uma parte da Bíblia. Você não vai gastar todo o tempo apenas numa parte da Bíblia, apenas em um livro da Bíblia, toda a Bíblia. Lembre-se que a Bíblia completa é que faz um cristão completo. Em terceiro lugar, nós devemos ler a Bíblia com preparação. Ou seja, aproximar-se da Bíblia com reverência, com fé, com oração, com desejo no coração de aprender mais. É o nosso dever diário ler as Sagradas Escrituras. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada o conhecimento para a salvação. Olha que comparação tremenda, que comparação maravilhosa o apóstolo Pedro faz da palavra de Deus. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida. Pensa num bebê recém-nascido, como ele mama no seio da mãe, com força, com vontade. Essa é a comparação que o apóstolo Pedro faz. Assim devemos ler a palavra de Deus. O apóstolo João diz na sua carta, no seu evangelho, no capítulo 17, no verso 17, orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas em quarto lugar, nós devemos ler a palavra de Deus com meditação. Aliás, a meditação, ela é o ponto intermediário entre a leitura e a oração. Leitura, meditação e oração. Assim devemos ler a palavra de Deus, com meditação. Há uma palavrinha na Bíblia, no livro de Salmos, que ela aparece por 71 vezes no livro de Salmos. É a palavrinha Selá, S-E-L-A. E ela significa, dê uma pausa, stop, faz uma pausa, medite no que você leu. Você lê um texto, você lê um trecho do texto e aparece a palavrinha Selá. Ela está querendo dizer o seguinte: não continue a leitura sem antes meditar naquilo que você leu. O Salmo 119, no verso 97, diz assim o salmista: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Glória a Deus. Em quinto lugar, nós devemos ler a palavra de Deus com conversas piedosas, ou seja, devemos ler a palavra de Deus e conversar com outras pessoas sobre aquilo que lemos, porque isso nos edifica. À medida que você lê e você conversa com outras pessoas a respeito do que você leu na palavra de Deus, isso vai edificar você na fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Em sexto lugar, nós devemos ler a palavra de Deus com fé. E fé é a chave de tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é por meio da fé que todo o nosso ser é transformado.
Queridos, existem muitos livros cristãos que são bons. Temos ótimos livros cristãos, mas eles nos informam. Eles apenas informam, até que reforma, mas somente a palavra de Deus é que nos transforma. Glórias a Deus, glórias a Deus. Em sétimo lugar, devemos ler a palavra de Deus com prática, ou seja, devemos fazer aquilo que a Bíblia diz. Tanto a nossa leitura bíblica, quanto o sermão que nós ouvimos, precisamos colocar em prática. Há uma história de um homem que foi ao culto e a sua esposa não pôde ir naquele dia, então ela ficou em casa e em um determinado momento, uma hora da noite, ela ouviu a porta dos fundos se abrindo, era o seu marido que estava voltando da igreja. Então ela perguntou para ele: puxa, mas já acabou a leitura da Bíblia? Já acabou o sermão? E ele disse: não, querida, a leitura bíblica já acabou, o sermão já acabou, foram feitos, mas agora falta serem colocados em prática. Tanto a leitura bíblica quanto o sermão que nós ouvimos, é preciso que sejam colocados em prática. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos oriente, nos ilumine e abra a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Finalmente, oitava orientação, oitava dica de como devemos ler a Bíblia. Nós devemos lê-la todos os dias com oração no coração. Até rimou, com oração no coração. Todos os dias, com oração no coração. Na verdade, a leitura bíblica e a oração formam uma via de mão dupla. É uma comunicação de dois lados. Na leitura da Bíblia, eu me comunico com Deus, porque Deus está se comunicando comigo. Eu estou lendo, Deus está falando comigo. Na oração, eu estou me dirigindo a Deus e Deus está ouvindo o meu clamor. Na leitura bíblica, Deus fala comigo, na oração eu falo com Deus. Uma via de duas mãos, uma comunicação de dois lados. E é quando nós lemos a Bíblia desta maneira, e somente quando lemos a Bíblia desta maneira, é que nós damos um tremendo de um testemunho para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Deixamos um testemunho profundo para aqueles que estão ao nosso lado. E queridos, é bom nós lembrarmos que todo crente em Jesus Cristo, ele é observado em todos os lugares. Lembre disso. Teus vizinhos te observam, teu cônjuge te observa, teus filhos te observam, teus colegas de trabalho te observam. Aonde você interage com as pessoas, ali sempre terá alguém te observando. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça cada dia mais e nos encha de ânimo, de coragem e de desejo pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a orar comigo nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, todos os dias da minha vida, por tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, por tua palavra, Senhor, que me ensina, que me fortalece, que me disciplina, que me encoraja, que me cura, que me liberta. Senhor, eu te dou graça de todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas, Senhor, em ti me alegrarei, exultarei, entoarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha,
exaltado sejas tu, ó Deus da minha salvação. Outro bem maior não tenho, a não ser a ti somente. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por teres me encontrado, por teres me aceito. Obrigado por teres se oferecido a mim. Obrigado, Senhor. Eu anseio pela tua volta. Ó Deus, eu espero ansiosamente, ó Deus, por esse grande dia, tremendo dia, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Coloco mais uma vez a minha vida diante do Senhor, a vida de cada um da minha casa, da minha família. Ó Deus, eu oro por essa cidade, eu oro por essa nação, por nossas autoridades. Eu oro, Deus, por Israel. Abençoa, Deus, Israel. Abençoa, Deus, Jerusalém. Muito obrigado, Senhor. Graças te dou, Jesus. E te peço, Senhor, fica comigo. Eu preciso de ti, Senhor. Diga isso para Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Fica comigo, Jesus. Amém. O Senhor está aí. Creia. Que você continue firme cada dia mais, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e todos os dias, em nome de Jesus.